Olá, pessoal, bom dia. Aqui quem fala é a Karina, coordenadora de eventos da Goodway. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês para o nosso webinar, né, onde a gente vai falar em como vender inversores e baterias. Olá, pessoal, bom dia. Nós estamos aqui com o nosso especialista, né, com o Merivaldo Brito, que vai dar essa aula aí para a gente na próxima uma hora. Eu tenho também alguns recados importantes aqui. Um desses recados é com relação ao sorteio que a gente vai ter. Então, acompanhem aqui no chat. A Fernanda vai compartilhar um link do nosso Instagram, do post, onde vocês devem seguir Agudo e Underline BR no Instagram, seguir o Instagram do Merivaldo Brito e também comentar ali no nosso post oficial do webinar, tá? No final, nós vamos revelar aí o vencedor pelo próprio Instagram e nosso time aqui de digital também vai entrar em contato para entregar o nosso boné, que é o brinde especial aqui para vocês, tá bom? Então, queria convidar agora o Tá dando um Merivaldo eco aí, Karina, no seu. Acho que não sei se. também vai entrar em contato para entregar o nosso boné, que é o brinde Karina, fecha especial o aqui. Pessoal, YouTube. vocês estão me ouvindo bem? Então, queria convidar agora o Tá dando Merivaldo. um eco. Agora, é porque estava repetindo aí a sua voz com algum áudio aí que estava ligado aí. Karina, fecha o YouTube e continua. Pode ativar o som. Só fecha a janela do YouTube. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Merivaldo, você me Perfeito. escuta? Fernanda? Sim, Perfeito. agora. Agora sim, perdão, pessoal, acho que deu um microfone aqui. Bom, vou iniciar de novo. Então, bom dia. Eu sou a Karina, coordenadora de eventos aqui da Gudo e Brasil. Estou aqui com o Merivaldo Brito, que é quem vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre o webinar Como Vender Baterias e Inversores. A gente vai ter aí uma hora com vocês, falando um pouquinho das estratégias de venda, como impulsionar aí o seu negócio. E antes de iniciar, só dando alguns recados importantes, né? Então, nós teremos um sorteio especial hoje. Nós teremos o sorteio de um boné. E como que você faz para participar, né? Como você se torna elegível para esse sorteio? Basta entrar aqui no chat, a Fernanda está colocando o link do nosso Instagram com o post especial desse webinar. Basta comentar no post e também seguir Agudo e Underline BR, né? Que é o nosso Instagram, e também o Instagram do nosso especialista, que está aqui com a gente, o Merivaldo Brito. Eu já vou abrir aqui o webinar convidando o Merivaldo Brito para iniciar a apresentação. E só para deixar alinhado as perguntas e respostas, vocês guardem, vão mandando aqui no chat para a gente, que no final do webinar a gente vai colocar aí todas as dúvidas de vocês para o nosso especialista aqui responder, tá bom? Então, seja bem-vindo todos vocês. Merivaldo, é com você. Maravilha, Karina. Obrigado aí. Obrigado a todos aí. Um ótimo dia, ótima terça-feira, né? A gente quase se perde aí nessa finalzinho de ano aí. Estamos aí chegando na reta final. E nada mais justo do que falar de muita geração e armazenamento de energia. Eu acho que a gente tem vivido aí no setor energético alguns dias de turbulência, né? E aonde que muitas vezes as falácias do dia a dia ou a questão de levar a melhor informação para o integrador e para o consumidor de energia pode criar uma disruptura até nas vendas, não é verdade? Ou quem aí não sofreu agora com as questões das vendas, principalmente aí da MP 1304, né? Vale a pena, não vale a pena, vai taxar o sol, e o consumidor de energia fica muitas vezes ali receoso de investir em um sistema solar fotovoltaico, né? E eu quero trazer para vocês aqui um, como se diz, mais um produto dentro do setor energético. Quem acompanha minhas redes sociais sabe que no nosso treinamento, que é o workshop voltado ao empreendedorismo no setor energético, a gente apresenta pelo menos aí 6 produtos, fora o kit solar, com o kit solar 7 produtos no setor energético para você alavancar as suas vendas. E hoje, especificamente, a gente vai falar de um produto, que é o sistema de armazenamento. Então, depois acompanhe aí para a gente poder diversificar esses outros produtos, que é tão importante, que vai gerar rentabilidade na ponta. Rentabilidade com prestação de serviço.
Quem sabe também segue, sabe que o meu mestrado foi muito voltado ao empreendedorismo no setor energético, e eu sempre falo que 67% do PIB do Brasil é mão de obra, é prestação de serviço. Seja uma prestação de serviço em marketing, seja uma prestação de serviço em vendas, seja uma prestação de serviço em instalação. Então, o empreendedor do setor energético, ele é, sim, 67% que compõe esse PIB aí voltado à mão de obra. E nós somos especialistas, né? Hoje eu quero que vocês saiam com a ideia aqui de especialista de vendas, e isso é muito importante, especialista no setor energético, agregar consultor de vendas no setor energético. E o título nosso é transformar um vazio em oportunidades reais, exatamente, né? A gente vai mostrar qual é esse vazio e aonde que está essa oportunidade, e eu espero que vocês possam assimilar esses pitches de venda. Vou trazer alguns cases aqui durante o nosso webinar, para que vocês possam também entender como que o setor de armazenamento já está caminhando, né? Eu vejo muitas palestras por aí, a energia do futuro vai acontecer, e na verdade é a energia do presente, né? Todos nós aí sabemos que a energia é do presente, a energia do futuro. Eu já instalava armazenamento de energia lá em 2002, luz para todos, quando tinha bateria de chumbo ácido. Vou trazer alguns cases aqui. O que mudou foi a tecnologia, mas armazenamento de energia é algo tão antigo como também o solar fotovoltaico através do efeito fotovoltaico, tá? Então, aonde a lacuna institucional, há uma ponte a ser construída. E por que lacuna institucional? Porque o consumidor de energia, ele também é carente de informação, ele é carente de informação. E essa carência de informação, eu posso transformar ela em oportunidade de venda. Primeiro, quem sou, né? Merivaldo Brito, eu sou o QOL líder da Goodwe aí, ou embaixador, né? Só não pode pedir música, todo mundo sabe. A gente tem aí um papel importante de trabalhar junto com os integradores, levantando as necessidades, desde levantar treinamentos de venda, como também de abertura de mercado. Então, por exemplo, se tua equipe está aí fechando uma venda de armazenamento e precisar de um auxílio do time da Goodwe, eu também estou nesse pré-requisito de pré-venda aí, para que a gente possa fechar a venda, a gente possa ir na tua localidade, dar treinamento na tua empresa, preparar a tua empresa, e isso tudo sem custo, porque a Goodwe patrocina esse evento do Integrador 4.0 sem custo. Basta ter relacionamento conosco, desde dimensionamento, boas práticas de venda, ajudar no cliente final na venda, tudo isso a Goodwe traz nesse pacote, e eu faço isso de forma estratégica, levantando as necessidades de vocês e trazendo junto com a Goodwe Camp. Isso é importante, super importante. A Goodwe ela dá muita importância para a questão da educação privada. Então, todo o nosso time é super enganjado, desde o marketing, venda, pós-venda, pré-vendas, e eu como embaixador, em poder capacitar o setor energético de forma sustentável e rentável ao consumidor final de energia. Mas alguns pontos da Goodwe, que eu também já falo de pitch de venda, é importante você saber hoje com essa bolha de todo mundo vendendo híbrido, todo fabricante entrando no híbrido, né? A gente sabe que cada vez mais o consumidor de energia, ele compra um equipamento, ele quer saber o que ele está comprando, qual fabricante que ele está comprando, e consultor de energia, ele sabe informar quais são as características e da onde o seu fabricante está. Esses dias agora eu participei de uma reunião, a primeira pergunta que o cliente fez foi o seguinte: da onde vocês são? Qual é a tua empresa? Da onde é o teu fabricante? Será que você, como consultor de energia, com as marcas que você está trabalhando, você sabe responder essas perguntas? Aqui eu deixo você, na Bloober, a Goodwe foi premiada como Tier 1 no Q2 agora de 2025, então é super importante saber que a Goodwe tem bancabilidade, exatamente. Quem sabe também, né, no programa Integrador 4.0, a gente levou mais de 60 parceiros para a China aí esse ano, e você pode ser o próximo para o ano que vem. Basta comprar a Goodwe, basta fazer relacionamento com a Goodwe, fazer os treinamentos, né? A gente tem o Goodwe Plus aí também, super importante, para que você conheça o produto, conheça o fabricante e leve a melhor solução para o consumidor final de energia. E um pouquinho da história da Goodwe também é bom a gente falar. A Goodwe é fundada em 2010, estamos agora, nessa semana aí, quem pode perceber na rede social, comemorando os 15 anos. Goodwe é uma empresa super nova, mas desde 2018 já no Brasil e já com capital aberto. Ele falou, isso importa? Importa sim, você levar bancabilidade para o teu cliente. Será que todos os fabricantes de híbridos, assim como vários fabricantes de inversores que vieram para o Brasil e que já não existe mais, será que o próximo não é o teu fabricante? Entender se o teu fabricante vai estar no Brasil é super importante para você compor os seus pitches de venda com mais
formalidade e com mais eficácia junto ao consumidor final de energia. E esse slide aqui eu vou passar para vocês, é super importante. Então, crie identidade, isso é um primeiro pitch de venda que eu falo. Será que o fabricante que eu estou atuando, ela tem uma rastreabilidade no Brasil? Isso é super importante, a Goodwill está aqui no Brasil já desde 2018 e a gente tem algumas aí credenciais para te proporcionar o melhor pré-venda e pós-venda, como esse webinar. Aqui está o nosso headquarter, né? Quem teve o prazer foi até lá, sabe que a gente também tem uma tecnologia chamada ByPV, que merece só um webinar sobre isso, que é novas tecnologias. Todo o nosso prédio é sustentável e gera energia solar aí através das suas fachadas. A gente tem uma gama de equipamentos de geração em fachada solar chamada ByPV. Isso é super importante. Mais de 1.500 cientistas e mais de 50 engenheiros aqui no Brasil, mais de 40, dando pré-venda e pós-venda para que você possa alavancar suas vendas, e isso é primordial hoje em dia quando se fala. E a gente vai falar de setor energético, e eu quero chamar a atenção para vocês. Estima hoje mais de 20 mil integradores ou mais de 20 mil representantes comerciais atuando no setor solar. A grande questão é, você está atuando no setor solar ou você está atuando no setor energético? Essa é a grande pergunta. Eu sou um vendedor de kit solar ou eu sou um vendedor de soluções energéticas? Por que que eu te chamo a atenção? Porque esse é o grande trunfo, né? A gente cada vez mais vê MP 1300, MP 1304, mas muitas vezes a gente esquece da fundamentação do setor energético, que vem lá da 414, que aí sai a resolução 1000, que aí sai a 482, que aí sai a 687 e vem trilhando até o momento. Então, é importante que hoje a gente tenha uma transformação de mentalidade. Consultor de energia, deixar de ser um vendedor de kit solar, porque muitas vezes a solução do meu cliente não é geração de energia, e sim armazenamento de energia. E a gente tem que separar isso em dois momentos. Um produto é geração solar, outro produto é armazenamento de energia. Será que eu estou preparado para isso? É super importante que a minha mentalidade esteja voltada ao setor energia, e talvez possa ser aí o teu erro. Como eu me posicionei como um vendedor de kit solar, hoje eu estou tendo dificuldade de vender um sistema de armazenamento. E aí eu vou falar para vocês, podem ter vários masterclass de MP 1340, 1304, MP isso, MP masterclass para cá, não se resolve se você não conseguir levar solução para o teu cliente. E eu vou mostrar por que isso, e isso é super importante. Então, o setor solar, ele é um produto dentro do setor energético, assim como o setor de armazenamento, como produto de armazenamento é um produto dentro do setor energético. Então, são dois produtos. Será que meu cliente precisa de geração ou meu cliente precisa de armazenamento? Então, por isso que a gente vai focar hoje no armazenamento. Mas, lembrando que a GD, ela não impulsiona o setor de armazenamento. Quem impulsiona o setor de armazenamento é o setor energético, né? E isso eu vou mostrar para vocês na prática, mostrando que a 1304, ela é um adendo do que já está acontecendo desde 1950 no setor energético. A gente já tem uma demanda por armazenamento de energia desde 1950. É só conhecer os primórdios do setor energético que você vai conhecer a dor. Ou você aí já não sofreu queda de energia na tua casa, falta de energia, queima de equipamentos, quem é que nunca não? Independente da concessionária de energia. Então, não é a 1304, a MP 1304, a 14300 que está revolucionando a GD e vai impulsionar o armazenamento. É a necessidade que o setor energético tem de carência de energia, de falta de energia que impulsiona o armazenamento. Basta eu me posicionar como colocador de levar essa solução, de tirar esse vazio institucional. Eu tenho uma lacuna que é a falha, eu tenho o produto junto com a Goodwill e eu sou o elo de ligação desse sistema. E isso era importante, a gente vai passar por isso. Então, a gente vai passar rapidinho por isso. Quem não conhece a crise, então, como eu falei, desde 1950, o setor energético precisa de soluções híbridas, precisa de armazenamento, né? O setor energético nunca foi a nossa dificuldade do setor energético em gerar energia. Sempre fomos fontes de renováveis, mais de 85% das nossas fontes são renováveis. A grande dificuldade do Brasil, a gente sabe que é a distribuição e a transmissão de energia. Redes precárias, situações que o cliente está gastando no diesel porque não chega uma rede trifásica, situações de falhas e intermitências nas nossas energias. Então, meu querido, a gente já tem uma lacuna, a gente já tem uma necessidade. Eu preciso só identificar isso com muita simplicidade e levar a solução de armazenamento para o meu cliente. E isso é primordial nos dias de hoje. Como é que a minha empresa ou como é que a minha mentalidade está se posicionando? Vendedor de kit ou como um consultor
de soluções. Uma empresa que leva soluções, que leva somente o kit solar, ou uma empresa que leva soluções no mercado de energia? Eu preciso entender isso, e eu preciso romper essa barreira e aí sim despertar novos gatilhos. E se não entendo bem o setor que atuo, se eu não entendo o setor que eu atuo, que é o setor energético, que ele existe falha, eu fico de fora dessa bolha ou desse momento do armazenamento de energia. Por quê? Muitas vezes eu estou esperando o momento de energia, de armazenamento de energia chegar. E como é que eu espero isso? Esperando o custo baixar, né? Está caro, mas nem sequer fiz um orçamento ou deixei o meu cliente levar isso em consideração. Eu mesmo determino. Ou muitas vezes eu fico esperando a famosa Masterclass da 1304, né? Simplesmente virar, isso não vai acontecer, porque MP nenhuma vai te trazer argumentos de vendas para que você possa vender para o seu consumidor de energia soluções de armazenamento. Está aqui, estou mostrando, desde 1950, o setor energético já existe falha e já carece de soluções que só você, o integrador, o consultor de energia, pode levar soluções para o seu cliente. E lógico que é isso, você tem que entender a viabilidade e o custo-benefício. Então, a gente precisa entender, o consumidor moderno continua desconfiado, porque todas as vezes que a gente vai vender um sistema solar ou armazenamento, a gente ainda quer usar o marketing, 95% de economia. E quem diz? De repente o meu cliente quer qualidade de vida, de repente ele não quer ficar sem energia, de repente o meu cliente ele quer economia, mas não na conta, mas na produção, que ele está tendo intermitência. Qual é o tipo de marketing que eu estou usando para segurar o meu cliente ou reter o meu cliente com o sistema de armazenamento? Será que só existe esse marketing de 95% de eficiência? E aí a gente continua sempre batendo na mesma tecla. É primordial que eu entenda as necessidades. Segurança vem de conhecimento. Eu sou o elo de ligação entre a solução que o meu cliente precisa e a necessidade do mercado. E isso é primordial. E aqui eu trago dois adendos para não falar que nós também no pitch de venda, a gente não fala de medida provisória. Eu trago duas situações da MP 1304, que já está principalmente na Lei 14.300 de 2022, que é o quê? A regulamentação da atividade de armazenamento, onde eu falei, já existe uma necessidade, e a MT traz isso com mais clareza, e isso, lógico, é um ponto que a gente precisa passar segurança para o nosso cliente, para o nosso consumidor final de energia. O consumidor de final de energia, ele é desinformado. Como é que eu passo segurança para ele, acima de ser um consultor de energia que não só leve solução, mas que leve para a transparência? Exatamente. Então, na MP 1300, tem essa prerrogativa, e na 1304 traz também esse embasamento para virar lei, para ter mais benefícios, mas não se fala de benefícios, lembrando que na 14.300 a gente já tem a prerrogativa que a gente já instala sistemas híbridos, desde que esteja com bateria homologada no Inmetro e inversor híbrido homologado no Inmetro. Eu vou mostrar para algum case para vocês. Então, o sistema de armazenamento não depende da 1304, ela é mais um impulsionador para que a gente possa, sim, ter consciência da lei e levar isso com mais segurança para o meu consumidor final de energia. Outro detalhe que a 1304 traz é a questão do Mercado Livre. O fim dos incentivos para o Mercado Livre significa que a gente vai ter o quê? Aumento da TUSD, maravilha, porque a gente vai poder o quê? Horários diferentes de picos de energia, horários mais caros, cada vez mais caros, horários mais baratos, cada vez mais competitivos. Significa que eu vou poder levar uma solução de economia de armazenamento de energia no horário ponto. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, sobre MP 1300 e principalmente a 1304, eu trago esses dois pontos que eu acredito que seja um diferencial que você vai estar atuando. E o vazio institucional é a ausência de políticas claras, apoio técnico, ou quem aqui não sofre, todo dia a política muda, e parece que o maior cliente hoje do integrador é os eu sempre falo, quem mais fatura hoje, quem dá mais dinheiro no mercado é os integradores tentando se atualizar, e isso é louvado, mas a gente sabe dessa inconstância, que quanto mais a lei é burocrática, mais gastamos e menos indefinições precisamos. Então, por isso que eu falo para você, concentre-se no consumidor final de energia, aonde o consumidor de final de energia precisa de fato de energia com qualidade. Essa é o gatilho. E do medidor para dentro, aí não tem legislação que muda. Você, sim, é a responsabilidade, é o elo de ligação do medidor para dentro, junto com o seu cliente, gerando energia, armazenando energia, com híbrido, com grid zero. Aí sim, você, integrador, passa a ser um prestador de serviço dentro do setor energético, e isso é importante. Por isso que o consultor de energia, os PITs comerciais, eu sempre vou frisar aqui, será que eu estou vendendo
vendendo apenas um kit solar ou eu estou me comportando como um consultor de energia que sabe a necessidade do setor energético e, sabendo a necessidade do setor energético, eu sei que o meu consumidor final de energia necessita de energia. Isso é primordial, eu não vou passar todo o texto, então eu preciso expandir como consultor de energia o meu olhar além do kit solar. Eu preciso, a venda é o pulmão da empresa. E time comercial, consultor de venda, levanta a necessidade e sabe vender sistema de armazenamento e a gente vai passar por isso. Eu preciso ser um especialista de vendas. Eu preciso ser um consultor de energia. E isso é uma busca contínua de profissional dedicado a expandir o horizonte, conhecimentos do setor exatamente, é tudo aquilo que você aprendeu no setor vendendo kit solar, você agora pode com muita facilidade, eu vou te mostrar alguns pitches aqui, trazer isso para o setor de armazenamento, e isso é primordial. Já começa por aqui uma fotinha chamatizando. Será que quando eu vou vender um kit solar, eu estou entendendo as necessidades do meu cliente? Por exemplo, quem aqui não chega no consumidor de energia e ele fica reclamando que a energia dele fica caindo, que a tensão dele fica piscando, e muitas vezes você fecha os olhos isso e só quer vender o kit solar. Pois é, nessa única informação do cliente, você pode ter uma grande oportunidade de vender um sistema híbrido de armazenamento. Entender a dor do cliente. Será que as características elétricas da casa dele está bem dimensionada? Será que ele não reclamou que o motor queimou, que uma geladeira queimou, que a fase está coisando? Tudo isso pode ser um pré-requisito de uma informação para você falar. Então, além de o senhor querer gerar a energia do senhor, o senhor também precisa de um sistema de armazenamento para manter a qualidade de energia do senhor. Isso é primordial. O consultor de energia precisa entender essas necessidades, precisa fazer entrevista com o cliente e não só pegar a conta de energia do cliente, não é verdade? E quantos quilowatts o senhor gasta e qual é o tipo de telhado do senhor. Vamos perguntar como que está a qualidade de energia do senhor. O senhor está satisfeito com a distribuição de energia? Tem faltado energia? O senhor tem aí queimado alguns equipamentos? Porque agora a gente já tem uma tecnologia que a gente também traz também qualidade de energia. Olha a importância do consultor de energia nos pitch de venda correto. Mas não, se eu ainda estou amarrado com a minha mente cauterizada em vender apenas um kit solar, dificilmente eu vou romper a necessidade, a oportunidade, né, de levar uma solução híbrida, um armazenamento para uma necessidade que o meu consumidor de energia existe desde 1950. E isso é primordial. Então, levantamento técnico-comercial não é nenhum desaforo falar que o nosso consultor de energia ele precisa entender tecnicamente comercial. Por exemplo, o que eu falo de levantamento técnico-comercial? Quando você vai fazer um levantamento de uma geração de energia solar para o cliente, o senhor já perguntou para o cliente, para o seu consumidor de energia, falou assim, o senhor não gostaria, de repente, aqui de ter alguma situação da sua casa que não faltasse energia, mesmo que falte irradiação e mesmo que falte a concessionária? Gostaria, meu ar-condicionado, eu acho que aqui é muito calor, por exemplo, eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, e lá ninguém vive sem ar-condicionado, então o ar-condicionado não é luxo, é necessidade, geladeira, então por que não perguntar para o cliente, pô, qual que é a capacidade do ar-condicionado do senhor? Quantos BTU? Ah, é 18 mil BTU. Comercial, que é comercial, consultor técnico, anota. Qual que é a geladeira? 420 litros. Qual que é essa televisão? 40 polegadas. Pronto, você já tem as potências determinantes para que você dimensione um híbrido. O híbrido não se dimensiona através de conta de energia, e aqui depois eu deixo registrado aqui, porque eu vejo muita coisa no YouTube, e aí faz conta reversa, tira 3, raiz de 4. Não, é potência e qual tempo o senhor precisa de autonomia. Consultor de energia levanta as informações. Então, o levantamento técnico-comercial é justamente isso. O comercial, o consultor de energia, ele precisa entender que eu preciso levantar essas informações. Qual que é a capacidade da geladeira do senhor? O modem do senhor aqui, não seria legal o senhor, de repente, mesmo que faltasse energia, a internet, a televisão, a câmera de segurança, o portão eletrônico, o ar-condicionado ficasse ligado? São informações de um levantamento técnico-comercial que você pode levantar e propor uma solução diferente para o teu cliente. Falar, a gente tem um sistema convencional, mas agora eu já tenho a tecnologia híbrida que eu posso trazer para você analisar e deixa o teu cliente discutir e decidir se ele quer um sistema on-grid ou se ele quer um sistema híbrido. Mas não, muitas vezes com medo de perder a venda, eu só vou ficar ali na disputa de preço, mandando mais um orçamento on-grid e tirando o direito do meu cliente de conhecer umas soluções híbridas que já está no mercado e que já está atuante, porque eu, como consultor e como empresa, determinei que o híbrido é caro. Não é verdade? Quantas vezes a gente prega essa mente cauterizada e nós mesmos já julgamos. Por mais que o cliente fale que é caro, eu tenho que ter argumentos técnicos comerciais mostrando para ele sobre qualidade de vida, que ele não vai ter interruptância de energia e que ele vai ter mais situações de benfeitoria
para aquela determinada geração de energia. Configuração financeira, isso é super importante, porque muitas vezes eu estou levando um sistema de armazenamento baseado só em 95% de economia, e o meu argumento, os meus pitches comerciais, parece que o meu time comercial acabou com aqueles pitch comerciais de colocar aquela ênfase na venda, de construir aquela configuração, seja na qualidade de vida, seja na perca de uma produção, seja em qualquer situação. Então, o comercial precisa voltar a construir os seus pitch de vendas. Possibilidades legais junto à concessionária. Ninguém aqui está pedindo para o comercial homologar projeto, mas é importante você saber que a 14300 permite que o consumidor residencial, comercial, industrial e agronegócio pode gerar e armazenar a sua energia. Mostrar para o cliente que você é um consultor de energia. Pitches comerciais é passar autoconfiança para o meu consumidor de energia. E geração e medição de energia, mostrar para o teu cliente que ele, com o seu sistema de híbrido, com o sistema de armazenamento, ele vai ter todo o controle da sua disponibilidade de energia. O que adianta eu gerar um caminhão de energia durante o dia e quando acaba a energia eu não tenho energia nem para abastecer a minha geladeira, nem para um ar-condicionado, nem para uma carga crítica. Será que eu estou conectado com essas novas tecnologias? Então esse é o primeiro pitch comercial. A gente já faz esse treinamento. Hoje eu estou fazendo um Uber. A gente tem um treinamento tanto nas localidades como com os integradores, fortificando e certificando o treinamento disruptivo com todo o time técnico e comercial, aplicando essa metodologia, mostrando na prática. Então, isso é importante. Levamos a galera para a China também, como eu passei. Estou passando só para vocês verem o quanto esse projeto da Goodway é importante e o quanto a gente transforma o setor de energia, levando mais soluções, não só em geração, mas em armazenamento, e você pode fazer parte disso. E aqui, todo consultor de energia ele está apto para atuar na indústria 4.0, cidades inteligentes, saúde 4.0 e agro 4.0. Exatamente. Eu não me posiciono como vendedor de kit solar. Aqui você se posiciona como um consultor de energia, como um consultor de soluções do setor energético para levar uma gama de soluções, inclusive o armazenamento, dentro do setor de energia. E isso, lógico, tem um parâmetro, não é Berivaldo tirou isso da minha cabeça, lógico que tem os meus anos de experiência vendendo sistema de armazenamento, sistema de geração, mas também tem a fundamentação científica disso, que é a quarta revolução industrial. Transição energética não é só uma palavrinha bonitinha, eu só preciso entender se eu estou com a informação correta, se eu estou conectado com essas novas tecnologias, se eu tenho visibilidade. Consultor de energia tem que mostrar autoridade e visibilidade, que ele conhece do assunto, que ele traz isso para dentro da carteira dele. E se eu tenho transparência nas informações, não é verdade? Ou quantos híbridos tem no mercado? Será que todos têm metro? Será que todas as baterias têm metro? Será que todos eu consigo homologar na concessionária de energia? É importante eu ter essa transparência e capacidade preditiva, exatamente. Meu pai sempre fala daquele ditado, quem chega primeiro bebe água limpa, não é verdade? Então, aquela questão que o armazenamento é a energia do futuro pode ser para você, mas a gente vai mostrar alguns dados que o armazenamento de energia já está em mais de 685 megawatt-horas aqui no Brasil. E a adaptação, exatamente, a adaptação. Eu tenho que me adaptar às novas tecnologias. E o cliente que gerou a tua energia com o sistema solar fotovoltaico, ele também, através da tua venda consultiva, ele pode comprar o híbrido agora e você vender mais um produto para ele nessa nova adaptação de tecnologia. Isso é primordial e a gente vai trazer um pouquinho disso para isso. Um especialista cria valor e leva soluções. Exatamente. Se você só cria valor pelo que você fala antes de passar o preço, não é verdade? Mas se eu não falo da minha empresa, se eu não falo da Goodway, se eu não falo da história da minha empresa, se eu não falo da trajetória da MP 1300, trazendo solidez ao setor energético, se eu não trago a minha experiência, se eu não coloco isso no pacote de informação para o meu cliente, você só vai disputar preço. E aí você vai só pedir desconto. É desconto para o gerente, é desconto para o diretor, é desconto para a distribuidora, que desconto para o fabricante, não é verdade? Então a gente precisa criar valor. E valor se cria com informação. É informação. Então, depois que se forma preço, aí você só defende preço. O vendedor é a arte de criar valor. O grande vendedor não improvisa. Vou dar um pitch aqui, né? E quando você improvisa é porque você conhece diferentes tipos de equipamento. Eu, na minha época, o cara chegava para comprar um modo 335 e eu estava com 450. E aí eu falava, olha,
Eu ofertei o 335 porque ele tem menos peso por metro quadrado. Se o senhor colocar o 450, o telhado pode cair na tua cabeça. Eu não deixei de improvisar, mas de fato o 335 ele é mais leve. Chegava em outra proposta, tinha um módulo 450 e eu estava com 450 e o meu concorrente com 335. Eu falei, olha, eu também tenho 335, mas o 450 eu te dou melhor em radiação por metro quadrado. Eu acabei de improvisar duas situações, mas as duas situações, meus pitch de venda, ele está de acordo com os datasheets e também com conhecimento do produto. Time comercial precisa entender que esse treinamento ele tem sim o seu valor desde que eu entenda aonde que eu estou agregando esse valor. Isso é primordial. O grande valor de improvisar, isso é super importante, né? Então, o armazenamento de energia, eu vou passar um pouquinho para vocês aqui, para quem está pensando que o sistema de armazenamento de energia não está acontecendo. Isso aqui é o global adicionado até 2024, aí 2025. Então, nós estamos falando aí de mais de 80 GB de armazenamento. Então, eu sempre falo, pessoal, isso vai acontecer com ou semigo, né? Comigo ou semigo. Por quê? O sistema de armazenamento hoje é uma necessidade do setor energético e todos nós sabemos da deficiência do setor energético, como eu falei, desde 1950. Então, já existe uma necessidade e você é o único elo de levar essa solução. Então, o armazenamento já está acontecendo no mundo e no Brasil já está aqui também acontecendo, 685 megawatt-horas até 2024, no último ano. Então, o sistema de armazenamento acontece, ele é impulsionado e ele será muito maior do que o sistema de geração de energia solar. Então, eu preciso só transformar os meus pitches de venda, entender a necessidade do meu consumidor de energia e levar a melhor solução. Essa é a minha necessidade. O investimento global é primordial que você, consultor de energia, você, empreendedor, sabe como o mundo está se posicionando com os investimentos globais, como a Goodyear está abrindo fábricas, duas na China, uma no Vietnã, como a Goodyear quer vir para o Brasil, abrindo seu leque em fabricação de baterias. Ou seja, eu preciso entender a questão global e trazer para a minha visão micro aqui, para a minha visão macro, dentro da minha empresa, para me levar essas oportunidades para o consumidor final de energia. É super importante um planejamento estratégico, até na minha venda diária. Quantos leads eu quero hoje captar sobre armazenamento? Quantas pessoas eu vou ofertar um sistema on-grid e vou falar para ele, o senhor conhece o sistema híbrido? O senhor já viu falar do sistema de armazenamento? O senhor não gostaria de uma oportunidade? Eu vou te fazer o mesmo sistema. Por exemplo, eu vou te mandar um orçamento com 12 painéisinhos, um inversor de 6 para gerar lá 800, 1000 kW, a depender da região, mas eu vou também te mandar no lugar do inversor de 6 kW on-grid, um inversor híbrido, que mesmo que falte energia, ele segura a tua carga crítica mesmo sem bateria. Mary, você ficou no mudo de repente. Ativa o som, por favor. Ué, você tá no mudo. Eu nem mexi Voltou. aqui, né? Voltou, tá tranquilo. Como um passo de mágica aqui, ficou mudo e aí voltou, pessoal. Acontece aí, né? Vamos continuar. Então, essa questão da gente poder é, colocar no nosso kit de venda diário. Vou mandar um kit hoje, um inversorzinho de 6 kW, com 12 painéis. Por que não ofertar para o meu cliente um sistema híbrido? Por que não ofertar o on-grid só com o inversor híbrido e o inversor híbrido e a bateria? Três situações que eu posso colocar na mesa do meu cliente e decidir, e deixar ele decidir, não é verdade? Mas não, muitas vezes eu estou no robô, no automático, e eu continuo mandando somente uma proposta com os inversores híbridos. Eu preciso me readequar nesse tipo de situação. Agora não está passando a minha apresentação. Agora foi. Então, falando nisso, pessoal, eu trago para vocês também, quando fala de sistema de armazenamento, a credibilidade. Meu case de sucesso é o teu case de sucesso. Aqui na Duduí a gente compartilha os cases de sucesso. Olha que legal. O estado de São Paulo hoje é o que mais tem sistemas de geração solar hoje, passou Minas Gerais. A gente tem hoje 7,8 gigas já de sistema de armazenamento instalado, ou seja, quase duas vezes o estado de São Paulo em sistemas de armazenamento. Isso mostra todo o compromisso da Goodyear a nível global no sistema de armazenamento de energia, e isso é super importante, né? E detalhe disso, hoje, quem é que não sofre? Ou você levou um sistema de armazenamento, um sistema de geração de energia para o seu cliente? Vamos buscar dentro da tua carteira. Quantos sistemas você já instalou na tua empresa ou você, consultor de energia, já vendeu um sistema solar? E
Quantos não reclamam da falta de energia mesmo tendo a geração solar? Não é verdade? Te dê esse indicador aqui, ó, DEC/FEC, você consegue ver quantas horas falta de energia em determinada região. É só você pesquisar no site da ANEEL. Olha que legal. Além de levar um sistema a um grid, você pode falar para o seu cliente, eu estava pesquisando aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica, eu percebi que no setor do senhor, ou aqui no bairro, ou aqui na cidade do senhor, falta mais ou menos 2 horas de energia. O senhor não gostaria de um orçamento de um híbrido para poder ter essa energia, mesmo que falte a concessionária e mesmo que falte o sol? Olha o argumento que você construiu, o pitch de venda que você construiu, mostrando o conhecimento no mercado de energia dentro daquele bairro, dentro daquela cidade do cliente. Mas o meu time comercial muitas vezes não entende que vender geração é diferente de vender armazenamento. Então, deixa esse dado aqui do DEC/FEC para vocês. Aqui tem um FEC e tem um DEC também. Vou passar os dois depois. Aqui, ó, a falta de energia do brasileiro é de 14 horas, determinadas regiões. Isso aqui a gente tira da ANEEL, é gratuito. Você sabe quantas horas falta de energia por localidade e quantas vezes faltou durante o ano. Olha um ótimo indicador para você, consultor de energia, para a tua empresa, fazer um levantamento, mapear bairros da tua cidade e levar não só a geração, mas o híbrido com armazenamento de energia. Não é verdade? A gente sabe que o inversor ou um grid, quando acaba a energia da concessionária, pode ter o sol do meio-dia que você não vai estar gerando, mas com o híbrido é diferente. Eu vou mostrar isso para você e você precisa trazer isso. São Paulo, mais de 246 milhões de reais perdidos por apagão. Então, por mais que seja o estado que mais gera solar, é o setor também que mais perde com receita voltada à falta de energia. Então, você e eu temos a responsabilidade de disseminar essa tecnologia, mostrar para o nosso consumidor de energia que ele não só pode gerar energia, mas ele pode ter armazenamento de energia, evitando percas, seja na tua produção e também na tua qualidade de vida, e isso é super importante. E se eu pegar hoje dados da ANEEL, isso aqui tudo livre, tá, pessoal? A gente tem uma plataforma, depois eu convido você, a gente tem uma plataforminha que a gente pode liberar um link para você, isso aqui, todos os links da ANEEL, a gente tem dentro da nossa plataforma, dando previsibilidade e facilidade para você levantar situações de funil de venda. Eu falo que o melhor funil de venda é o que você tem. Hoje a gente tem mais de 6 milhões de unidades consumidoras de pessoas gerando a tua própria energia. Você, na tua carteira que você já instalou, quanto sistema solar você instalou e que o cliente precisa agora de um upgrade, precisa de uma bateria. Exatamente. Quem compra o iPhone 1, compra o 2, compra o 3, compra o 4, é novas tecnologias. Então, a gente tem a solução correta aqui, independente do inversor que está instalado, do que você já instalou no passado, eu posso levar um inversor híbrido e a bateria e levar a solução de armazenamento de energia. Olha o quanto de venda você tem dentro da tua própria carteira. Não é fantástico isso? E basta eu fazer um mapeamento dentro da minha própria. Vamos começar a trabalhar com híbridos, ser consultor de energia dentro da nossa própria carteira? Eu desafio você a levantar com teus clientes, porque se você fez um bom atendimento e se você levou uma geração de energia solar para o teu cliente com consistência, ele vai querer o sistema de armazenamento com consistência. E aqui a gente tem a solução, a gente tem os inversores de 6 kW, de 3,6, as baterias de 5 kW, que você não precisa nem mexer na instalação, que já está pronto. Você só vai chegar com armazenamento de energia. E detalhe, mesmo que não tenha solar, muitas vezes o cara está num prédio, precisa só de uma câmera de segurança, de um caixa de supermercado, está aqui a solução perfeita. Por quê? Armazenamento de energia não precisa de solar. Ela pode carregar com a própria energia da rede. São esses pitches de venda que eu quero passar para vocês. Estudos de casos, realidade, que você não depende de outra informação a não ser da informação do teu cliente. Fazer uma venda consultiva, fazer uma venda onde o cliente necessita da realidade. Será que ele precisa de geração? Não, muitas vezes ele está preocupado com a câmera, com o portão eletrônico, com caixa. Então, por que não levar só o sistema de armazenamento e ele carrega com a própria energia da rede e ele descarrega aquela energia quando ele necessitar? Isso é o sistema híbridos da Goodwin. Então, o consultor de energia ou consultor energético, ele precisa saber o problema. Será que o meu cliente precisa de energia ou ele precisa de geração? Ele precisa ser um especialista, né? E ele precisa fazer exames, não é verdade? Você perguntar para o cliente se está com falta de energia, qual a necessidade, quais seriam esses equipamentos que o meu cliente não gostaria que ficasse desligado. O diagnóstico sou eu, o consultor de energia, e aí a cirurgia vai ser aquela venda bem feita, não é verdade? Porque aí você vai poder levar uma venda consultiva. É geração de energia? É armazenamento de energia? O que é que o meu cliente, qual a necessidade do meu cliente, do meu consumidor de energia? E isso é primordial. E eu trago isso com muita facilidade. Merivaldo, mas eu sou um vendedor, eu não sei de engenharia. Vendedor, consultor de energia precisa saber de duas situações. Todo mundo aqui é capaz de anotar quantos
BTUs é um ar-condicionado, senhor? Meu ar-condicionado é de 18 mil BTUs. Anotou. Minha geladeira é 420 litros. Minha televisão é 440 polegadas. Você é o consultor de energia. Você direciona o seu cliente às cargas críticas. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer um orçamento, eu já falo com o meu cliente. Eu já chego naquela casa, eu já falo, olha, aqui eu acho que se o quarto do senhor, a suíte master, mais a sala e a cozinha ficasse nas cargas prioritárias para nós ligar na bateria, seria o essencial. Depois, se o senhor tiver necessidade, o senhor pode ir ligando mais bateria. Você já entrou com a venda efetiva e você não quis colocar toda a casa do cliente e você direcionou o cliente. Uma vez disso, a gente tem aqui uma planilhinha que a gente joga essas potências. Por exemplo, nessa situação aqui, o cliente tinha uma confecção e 8 máquinas de costura ficava parado e ele tinha o solar. E ele tinha o solar, ele queria aumentar o solar, pensando que ia aliviar a questão das quedas de energia. Fomos lá, levantamos as necessidades, 8 máquinas, 150 watts, ele queria 6 horas, jogamos na nossa planilhinha, deu um inversor e 2 baterias, a gente foi lá e colocou um inversor e 2 baterias, acabamos com a farra das costureiras, que não tinha mais 3 horas sem energia. Necessidade, ele não precisava de geração, ele precisava de armazenamento para tocar as máquinas de costura. É primordial. Nós estamos falando aqui do residencial, de uma solução residencial, mas veja que eu apliquei ela numa solução comercial. Então, consultor de energia entende a necessidade, sabe a dificuldade e leva a solução correta. Isso é primordial. Esse outro cliente tinha aqui os inversores instalados já há quase 6 anos, mas ele queria manter a cozinha, a sala e 3 suítes dele com ar-condicionado. Fizemos os cálculos, levamos para ele um inversor e 3 baterias. Pronto, cliente satisfeito. A questão dele não era geração, era armazenamento de energia. Eu te pergunto, dentro da tua carteira de cliente, você já tem levantado as necessidades? Você já tem entendido se o seu cliente não está precisando? Ou será que outra empresa, de repente, você vendeu o sistema solar e agora outra empresa está lá vendendo o sistema de armazenamento? Cuidado, pode acontecer e você pode estar perdendo. Então, consultor que é consultor de energia hoje não pega só conta de energia. Consultor que é consultor de energia, ele também sabe pegar as cargas prioritárias. Ele sabe pegar potência do ar-condicionado e não estou falando nada de engenharia, né, pessoal? Lembra aqui? Técnico comercial. 18 mil BTU ar-condicionado, 10 lâmpadas de 10 watts, uma televisão de 40 polegadas, uma geladeira de 420 litros. Tudo isso são informações que você e eu e qualquer pessoa pode pegar junto ao nosso consumidor final de energia. E entender, principalmente, quem não falou aí, né, eu vi uma live esse dia falando da MP 304, falando da tarifa branca. Tarifa branca já existe desde 2018, não é dessa prerrogativa agora, só que nós não sabemos trabalhar com a tarifa branca. Tarifa branca é uma situação que você tem dentro do grupo B, você pode colocar, por exemplo, nessa faixa etária aqui, das 22, 23 horas até as 17 horas, você vai pagar um valor de tarifa. Eu trago até o outro site da ANEEL também, que eu consigo consultar os valores de tarifa por horário. Então, por exemplo, uma tarifa horário convencional, ela é 61 centavos. Uma tarifa horário branca é 1,22. No valor intermediário, 79. E no horário ponta, 0,50 centavos. Ou seja, nesse horário aqui todinho eu pagaria 50 centavos, nesse horário laranja aqui eu pagaria 1,22 e nesse daqui cinza eu pagaria 70 centavos. O nosso setor energético está caminhando para isso. Por isso faz sentido você ter a bateria. Por quê? Eu posso armazenar mesmo no grupo B a energia com esses 50 centavos e descarregar nesse horário mais caro. Chama-se gestão energética. Isso não é na 1304, isso é da 414, 2018, resolução 1000, conhecimento do setor energético. Todo consumidor B, todo grupo B residencial pode optar por ser uma tarifa branca, mas ela nunca teve tanta adesão, porque nunca teve tanta divulgação. Por quê? Nós, eu, você, integradores, somos o elo de ligação com o consumidor final. E quando a gente não sair dessa bolha e começar a levar essas informações para o consumidor final de energia, a gente vai acabar não levando as soluções corretas. Então, a tarifa branca já existe, a gente tem ela desde 2018. Eu estou colocando um link aqui que você sabe pesquisar quais são esses valores dentro do site da ANEEL, da tarifa, dependendo do horário, e você pode ser um consultor de energia. Pensa no condomínio de prédio, onde o cliente muitas vezes não dá para instalar painel solar, e você pode ofertar para ele a bateria junto com a consultoria energética da tarifa branca. É mais um produto que o consumidor de energia vende. Você está criando valor, agregando valor. Mas eu preciso estar conectado com o sistema energético, isso é primordial. E quando falo setor de energia, Merivaldo, mas agora é só armazenamento? Não. Estudo de pesquisa energética fala que o setor residencial vai aumentar o consumo em 3,2%. Agora,
que você vai levar para o teu cliente? Você vai levar um sistema on-grid ou você vai levar um sistema híbrido de armazenamento? Você vai colocar aquelas 3 propostas? Senhor, estou mandando um orçamento com um inversor on-grid normal convencional, estou mandando um com híbrido sem bateria, estou mandando um com híbrido com a bateria para as cargas críticas do senhor, porque já percebi que o senhor está com déficit de energia na sua região, mais ou menos de 2 horas, e o consumo de energia ainda vai aumentar. Significa que vamos ter mais sobrecarga no sistema. Consultoria energética, meu precisa estar informado. E aqui a gente traz uma das grandes funcionalidades e pitch de venda. Você sabia que o sistema híbrido da GoodWe, mesmo sem bateria, ele funciona? Exatamente. Naquela situação que acaba a energia meio-dia e você precisa ali gerar sua energia solar e aquela grande frustração do cliente, né? Sol do meio-dia, acabou a rede da concessionária e você está sem energia. Com os inversores híbridos da GoodWe não acontece isso. Meu querido, mesmo e minha querida, mesmo sem bateria, os inversores híbridos da GoodWe, mesmo quando falte a rede aqui, ó, nesse slide de baixo, você consegue alimentar as suas cargas críticas somente com irradiação, se a irradiação for suficiente. É ou não é um pitch de venda? Ah, mas e sem radiação? Se a radiação cair, vai cair, meu querido. Mas você já está dando um plus a mais para a tua venda. Você já está saindo da guerra dos preços. Ah, mas o cliente quer colocar toda a casa. Mas você é o consultor. Você pode indicar para ele colocar o modem, a geladeira, a televisão, só aquelas cargas críticas. Você é o consultor de energia. Você não é só um vendedor de kit solar. Você é um consultor do setor de energia. Você precisa abrir a tua mente, descauterizar aquela mente cativa de vender só kit solar. Então está aqui o nosso híbrido. Ele funciona mesmo sem bateria. Coloca isso. É melhor do que aquela questão do marketing, 95% de eficiência. Aqui, com o nosso sistema híbrido, mesmo sem energia, mesmo volta com a concessionária, mesmo sem bateria, você mantém o seu sistema solar funcionando. Faça isso, seu marketing na sua empresa. Entenda essas necessidades, isso é primordial, e aí eu posso ter vários tipos de operação. De novo, a nossa planilhinha, consultor, eu vou bater nisso, todo mundo quer um sistema, um software, ou uma lâmpada mágica que eu passo a mão por cima, e aí eu descubro quanto de bateria vai. Não, meus queridos, a gente precisa saber pegar a potência dos equipamentos, a gente precisa saber pegar a potência do ar-condicionado, da geladeira. Eu sou o consultor de energia, eu direciono o meu cliente, então é primordial que esse conceito, eu vou bater nisso, vocês me desculpam, mas é com todo o amor e todo o carinho de quem está preocupado com o setor energético e está querendo que você se alavanque na tua venda. Eu preciso ser um consultor de energia. Eu preciso, de fato, trazer essas informações para o meu time e aí eu faço um dimensionamento coeso. E quem sabe do meu treinamento, a gente leva. Sistemas off-grid. Olha aqui que maravilha quando eu instalava sistema off-grid, né? Instalação minha, propriedade de 2002. Isso aqui lá, luz para todos. Olha o que a gente transformou essas baterias de chumbo ácido com isso aqui. Se eu pegar, pessoal, cada bateria de chumbo dessa daqui, mais ou menos 2, 3 mil reais. Aqui a gente está falando de 8 mil reais. Aqui eu estou falando, eu conheço e fiz proposta semana passada para o integrador. Eu estou falando de um sisteminha desse daqui com baterias e com inversores já com 10, 12 módulos, 23 mil reais. E aí o camarada vai vender isso ali por 30, 33 mil reais. O payback dele não vai passar de 3 anos. 10 anos de garantia à bateria, já com inversor híbrido. Cadê os meus argumentos de venda? Necessidade do setor energético, o senhor fica sem energia, sistema off-grid, o senhor aqui, quando chegar à rede, o senhor pode conectar, ou não, vai depender da situação. Eu preciso, de fato, sair dessa bolha. A gente tem também situações, a gente está trazendo tecnologia, não adianta, Merivaldo, você fala isso, mas na minha região é 127, 220, temos soluções. Você sabia que os nossos inversores, você pode ligar até um gerador nele? Exatamente. O nosso split phase aí, chegando no mercado de 5, 7,5, pensando naquela questão do 7,5 ali, né, que a gente fala ali das brigas da concessionária. Lembre-se, você é a concessionária do seu cliente, do medidor para dentro. Você é o elo de ligação dessas soluções e eu preciso estar conectado com isso. Eu preciso sair dessa barreira. Eu entendo. Pessoal, eu trabalhei em 10 concessionárias, tá? E eu vou falar para vocês, consultor que é consultor de energia, aproveita das falhas da concessionária e leva a solução para o seu consumidor de energia. Não é verdade? Eu não preciso ficar, eu entendo que as brigas são necessárias, a gente defende o nosso setor energético, não o setor solar, não gosto dessa rima, quem me conhece sabe, criaram-se um setor solar, porque toda vez que cria um setor solar, você cria um monte de gente que cria renda e que cada um fica ali se manipulando. O setor energético, o produto é o solar. Agora, cada vez que a concessionária deixa um déficit no setor energético, você e eu e todas as empresas que prestam serviço no setor energético, nós temos a possibilidade de ser um agente de solução
do medidor para dentro. E aí não existe legislação que segure você, porque você tem tecnologia, você tem o inversor homologado dentro do Inmetro da GoodWe, você tem a bateria homologada dentro do Inmetro, e você é o consultor de energia, e você vai passar a ser a concessionária de energia dentro do consumidor final. Só que uma concessionária que funcione, não é verdade? Uma concessionária que leve soluções. Então, eu preciso entender isso, eu tenho diferentes tipos de situações. Hoje a GoodWe é uma empresa parada para o setor energético. A gente traz soluções no setor energético, seja para rural, seja para agronegócio, seja para todo tipo de situação de híbrido. Então, eu convido você a trazer as suas demandas, traga as suas demandas. Eu quero trazer aqui também uma situação pitch de venda. Eu preciso conhecer equipamento. Quem aqui não fala dos módulos e dos sistemas? Todo mundo acha que módulo fotovoltaico é igual, inversor não tem diferença. Existe bateria também, tá? Por exemplo, a nossa bateria, 5.000 quilowatts, eu descarrego ela simultâneo 5.000 quilowatts. Por exemplo, eu tenho uma carga lá, eu somei meu ar-condicionado, minha geladeira, minha televisão, tudo deu 5.000 quilowatts. Algumas baterias é só 0,5C. Ela só vai conseguir alimentar metade da tua carga. Olha a frustração para o teu cliente. E você não saber que a bateria é 1C e meio C. Então, toda vez que você for comprar uma bateria e for ofertar uma bateria, será que a bateria é 1C? Ela descarrega tudo aquilo que ela promete? Porque no mercado a maioria só descarrega metade daquilo que ela promete. Ela é 5.000 watts, mas ela só descarrega 2.500 watts. E aí você tem que comprar outra bateria, mais gasto, mais custo. Então, consultor que é consultor de energia também sabe explicar isso para o cliente e valorizar o teu passo. A gente deu uma extrapoladinha, vai extrapolar um pouquinho, Fernanda. Tem problema? O pessoal está aqui na sala, né? Então vamos falando um pouquinho mais Não, aqui, o né? pessoal tá aqui gostando pra caramba, pode E continuar. então vamos aí, pessoal. Tem perguntas aí, depois vocês vão selecionando a Fernanda. Eu sou assim, eu engato a primeira da Fernanda, eu vou até o final. Mas a Fernanda tá olhando aí, mais a Karina. Vocês podem ir mandando os questionamentos, todos os questionamentos a gente vai tentar responder, seja agora, seja depois. É importante que vocês escrevam mesmo, né? Eu tenho lá um consumo, qual que é que eu vi aqui, ó. Eu tenho um consumo de 409 kW, qual seria a necessidade de bateria para 10 horas? Marcos Antunes perguntando. Eu acho primordial, só dei uma passadinha aqui, só para a gente falar um review. Marcos, lembra que eu falei? Consultor de energia, sempre agora eu tenho que partir da situação de conhecer a carga do cliente. Você tem 409 kW mês, beleza. Esse é um dado para me gerar energia. Agora, para mim manter 10 horas, eu preciso saber quais são essas potências de cargas. Uma coisa é a potência da bateria, outra coisa é a energia da bateria. Então, se eu quero 10 horas, quais seriam esses equipamentos, Marcos Antunes, aí dessa casa? Seria a geladeira? Seria o ar-condicionado? Você precisa instigar e tirar essas informações. O que eu falo de pitch de venda e o que a gente tem de experiência. Tente você direcionar o cliente. Por exemplo, um cliente com consumo desse, de 409 kW, eu acredito que um quarto dele, a cozinha e a sala, seria o suficiente, não é verdade? Televisão, ar-condicionado, internet e a geladeira. Quais são as potências desses equipamentos? E aí, você trazendo essas informações, a gente consegue dimensionar o sistema de armazenamento. Isso é primordial. Então, voltando, consultor de energia, agora eu preciso não só pegar a conta de energia, e o Marcos já colocou bom aqui, ele já pegou quantas horas? 10 horas de autonomia. Pô, 10 horas de autonomia, agora falta, Marcos, só eu pegar as potências. Aí você direciona ele. Pô, um ar-condicionado, uma geladeira, uma televisão, consultor de energia, anota um pedacinho de papel de pão, né? Como a gente fala lá antigamente, na verdade, um cardenetinha, pô, seu área de 12.000 BTU, sua geladeira de 420 litros, e essas informações, Marcos, a gente joga na planilha e em menos de um minutinho você já está com o seu orçamento do híbrido preparado. Isso é primordial, a gente ter essa sensatez e essa urgência. Então, lembra das características da bateria da GoodWe, é primordial que você conheça a questão das questões técnicas. Eu não estou falando para ninguém virar engenheiro aqui. Lembra do 1C e meio C? Corresponder àquilo que a bateria entrega. Simples. Bateria 5.000 watts. Qualquer outro concorrente. De fato, isso entrega 5.000 watts? Ou vai entregar só 2.500? Ela é só 0C, 5C. Porque se de repente você pode estar comprando gato por lebre, não é verdade? Então aqui você cria valor, você conhece o teu fabricante, baterias com 10 anos de garantia é aqui na GoodWe, passando mais também solidez para o teu consumidor final de energia. Pessoal, tudo isso é pitch de venda, é criar valor. Entender a necessidade do consumidor final de energia, e para isso a gente precisa sim estar enganjado com o setor energético, e isso é muito bom, tá? E lógico, o nosso sistema híbrido aí é uma característica que eu gosto de mostrar. Essa foto aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha, aqui vocês estão vendo que todo inversor híbrido nosso comprado, ele já vem com medidor inteligente. Exatamente aquela questão de fazer grid zero, exportação, limitação, saber o que está na bateria, sem custo, pessoal, já está no kit. A GoodWe é uma empresa especializada no setor energético.
Então a gente entende, vive, convive com o setor de energia, sabendo a necessidade do consumidor de energia. E quem aqui não tem dor de saber se o medidor da concessionária estava medindo certo ou errado, se foi injetado, se não foi, quando chega aquela conta, você tem que ficar cruzando aquelas linhas. Aqui não. Todo medidor híbrido da Goodwin já vai com medidor inteligente, e você já sabe. Eu sempre falo, nós te damos um medidor para você ser o fiscal da concessionária. O teu cliente sabe tudo que está passando na medição, tudo que ele está injetando na rede, tudo que ele está comprando da concessionária, tudo que ele está gerando. E isso é o Goodwin falando em medidores inteligentes. Então, comprou um híbrido, está aí mais um motivo para você fechar mais um pitch de venda. Senhor, já nos nossos inversores híbridos, a gente já traz o medidor inteligente, onde o senhor vai ser um fiscal da concessionária e a gente vai saber em tempo real o que você está comprando, o que você está injetando para a concessionária, o que você está gastando no seu consumo de energia. Não é fantástico isso? Empoderamento de venda. Setor energético, eu preciso criar valor. Eu preciso entender que você está levando uma solução no setor energético e não só um kit solar. E tudo isso, se acabar a energia, por exemplo, o cliente está lá assistindo o jogo do Flamengo, o jogo do Corinthians, o jogo, daí cada um vai colocar aqui o teu time do coração, né? A gente está ali assistindo o jogo. Imagina cair a tensão, pô, coloquei uma bateria, de repente cai tudo. Não se engane, tem algumas soluções aí que demoram até 3 segundos para tudo cair, tudo levantar. Aqui, tudo em menos de 10 milissegundos. Você nem percebe ou a televisão nem desliga. É energia em forma ininterrupta, exatamente, não é verdade? E a gente está falando de televisão, mas vamos para um caso mais sério. Vai que a pessoa tem uma UTI móvel em casa. Será que a aplicação de bateria que eu estou levando é a correta? Porque bateria por bateria, pessoal, armazena e descarrega energia. Eu quero saber a tecnologia do inversor, do medidor, que te dê substância para você, por exemplo, sustentar um UTI móvel, ou sustentar uma televisão, ou um modem de internet, não é verdade? Que daí você não tem intermitência, você não desliga a tua internet. Então, são essas diferenças do mercado que o consultor de energia precisa saber. Falar que todas as soluções híbridas são híbridas é bonito no papel. E na funcionalidade? E para o teu cliente? E para o teu consumidor de energia? Qual é a tua responsabilidade? Como que você enxerga a necessidade do teu cliente? Por isso que o Marco Antônio perguntou do 409 kW, vou voltar nele aqui, é importante eu saber a ter um. Pode ser uma família, na verdade, uma família humilde, uma família de baixa renda, mas eu já tive situações até dentro dos meus colegas aqui agora, um parceiro que trabalha comigo, que o pai dele tinha um UTI móvel dentro da casa dele, deu peso, o pai dele faleceu mês passado, e ele tinha uma necessidade. Então isso é muito sério, pessoal. Quando a gente fala de energia, uma cliente perguntou para mim, falou assim, Merivaldo, ninguém vive sem água. Eu falei, pergunta para um cara da UTI se ele quer água ou se ele quer energia para manter a bombeamento dos aparelhos. Energia é um bem inestimável. Então, eu preciso levar isso de forma séria para o consumidor final de energia. E os nossos equipamentos, em menos de 10 milissegundos, você nem percebe a interrupção de energia, você já tem um sistema híbrido. E aí você tem toda a tecnologia embarcada dentro do inversor, homologado pelo Inmetro. Eu vou repetir isso aqui, porque consultor de energia, ele sabe pegar a potência dos equipamentos, ele sabe vender bateria de acordo com supressão contra incêndio, que a nossa tem, ele sabe vender segurança, porque isso aqui é uma questão de segurança. Então, a gente, sim, se preocupa em te dar o melhor pitch de venda, mas também a gente se preocupa lá no patrimônio do cliente ser primordial. E isso a gente não tira nojo. Pitch de venda, coloquei para facilitar. Merivaldo fala muito, né? Fernanda está aí, deve estar cansada, todo mundo aí sobe escutando Macarena, mas eu coloquei também para vocês para facilitar alguns pitch de venda. É importante que o consultor de energia tenha as características. E aqui, pessoal, vou ser bem democrático, independente do fabricante A ou B, a Goodwin me dá liberdade, muitas vezes, para mim aplicar minha metodologia, eu falo, aqui na Goodwin a gente faz relacionamento de verdade. A gente tem clientes amigos, a gente tem parceiros de negócio, a gente se doa bastante, desde o time de marketing, tudo, promovendo isso, né? O colega colocou que o Merivaldo é pura energia, aqui nós, todo mundo é pura energia, gerando e armazenando energia, porque a gente quer levar isso para você, que a gente entende a dor do consumidor final de energia. A Goodwin não é um fabricante de produtos, ela é um fabricante de soluções. Mais do que isso, é só que o único elo da gente são vocês. Então, eu coloquei aqui alguns pitches de venda, né, mostrando aqui comutação a menos de 10 milissegundos, IP65, né, um C de descarga, lembra? Não adianta eu ter uma bateria de 5.000 watts e descarregar só 2.500, meu cliente vai ficar frustrado, né? Coloquei aqui, ó, supressão anti-incêndio, super importante, ninguém está ligando para essa questão de segurança. Lembra do solar? Quando é que a gente veio agora aprovar as normas, né? Depois de tanto sistema solar pegado fogo, falando de FCI,
PCI e aquela briga toda. A Goodwi não, a gente não briga, a gente traz solução já, porque a gente sabe que isso é norma nos Estados Unidos, a gente sabe que é norma na Europa e a gente quer doar o melhor equipamento em segurança, então os nossos já têm supressão de incêndio. Pergunta se os outros fabricantes têm. Quando você estiver disputando o preço com o teu cliente, valorize o teu pitch de venda. Esse treinamento que você ficou aqui 1 hora escutando o Merivaldo Balangabê, isso aqui, falando um monte de coisa, valorize isso, pegue esse pitch de venda, coloca na mesa e se não lembrar de todos, eu estou à tua disposição. Basta me ligar, basta fazer uma call com o cliente e a gente vai fazer um treinamento disruptivo, que é isso que a gente faz aqui na Goodwi. A gente faz esse treinamento webinar, mas se precisar, a gente vai até a tua localidade, a gente vai até a tua empresa, a gente vai até o teu cliente levar a melhor solução para ele. Reduzindo custos e será que é só o residencial que a gente tem pitch de venda? Vendedor do setor energético vende soluções, exatamente. Muitas vezes você está atendendo um cliente seu residencial, mas muitas vezes ele trabalha numa empresa, ele trabalha no supermercado, ele trabalha numa confecção, igual aquele case que eu te mostrei. Qual é a necessidade de eu colocar? Se eu já tenho necessidade de bateria no residencial, imagina nos comerciais. E você é um consultor de energia a partir de hoje, e você precisa entender, por exemplo, eu vou te passar isso aqui, olha que legal que eu fiz um mapeamento, isso aqui foi do meu estudo de mestrado, eu mapeei, por exemplo, em shopping, hospitais, aonde que era o maior consumo de energia, por exemplo, iluminação em shopping, 21%, né? Então, eu tinha outros equipamentos aqui, ó, equipamentos, 37%, climatização, 30%, 12% outros. Sabe o que é esse 12% aqui, pessoal, em shopping? TI, área de segurança. Olha onde um local legal para me colocar. Lembra, eu vou começar pela menor fatia de armazenamento. Eu já mapeei, já falei para ele aonde que ele pode ficar sem energia, onde que ele não pode ficar sem energia. Lógico que todo shopping poderia ser. Ah, mas tem um gerador. Tem, mas tem um custo diesel. E aí o nosso custo da bateria é muito melhor do que o do diesel, não é verdade? E ainda estou fazendo a descarbonização do sistema. Olha que você vê que mercado atrativo. Então, eu posso selecionar aqui, através das minhas cargas, 12% é um gasto mínimo, mas para nós significa muito e a gente pode injetar aí um sistema de armazenamento de energia descarbonizando, dando selo verde, qualidade de energia em tempo ininterrupto. Lembra que o gerador, por mais que ele seja em rampa, ele vai ter ali 7, 8 segundos para entrar e sair todas as cargas. E o nosso? 10 milissegundos. Imagina isso? Então, eu trago para vocês isso aqui é sobre uma reflexão, né? Imagina em supermercado, olha aqui, supermercado, 19% iluminação, 32% é climatização, 3% equipamentos. O que é esses 3% aqui? Eu fui fazer um orçamento no supermercado, o cara queria colocar todo o supermercado de BES. Sabe o que ele queria, pessoal? Faturamento. Na hora que acabava a energia, eu não queria que os caixas dele parassem. Ou seja, esses 3%, então eu coloquei baterias nos caixas do supermercado. Consultor de energia leva soluções e direciona o meu cliente à solução correta. Depois, se ele quiser colocar o mercado todo, maravilha, mas agora eu já entrei nos caixas, que era a dor dele. O mercado acabou a energia, acabou tudo lá, ele quer continuar o quê? Faturando, passando ali no caixinha dele e os clientes pagando a conta, tudo certinho. Então, isso é para vocês identificar como que eu construo Pix de venda na área comercial também. É super importante. Hotéis, tem aí, né? Principalmente aqui, eu estou vendo mais de 114 participantes agora. Duvido que não tem gente aí em Fortaleza. Fiz 2 anos de mestrado, parceiros fazendo, principalmente naquela questão, né? Quem que não vai, Jericoacoara, vai para lá, fica sem energia. Meu Deus. Por mais que seja legal e lindo, mas é um calor insuportável, né? Ficar em Jericoacoara sem energia não dá. E em Jericoacoara gastando diesel, destrói toda aquela questão do ecossistema, da sustentabilidade. Será que você está atuando nas suas regiões, nas redes hoteleiras, que está gastando diesel, que está pagando energia mais caro no horário ponta? E aí, será que eu já fiz isso meus pitch de venda? Eu trago essa reflexão. O hotel é uma grande situação que a gente tem que atuar firmemente dentro do nosso ecossistema e levar sistema de armazenamento. Isso é o que a gente traz um pouquinho para vocês. E o que é Grupo A? Não quero que vocês aqui fiquem imaginando, tomar uma aguinha aqui. Aqui a gente vai ao vivo, porque a gente está em casa, né, pessoal? Então, é isso aí. Grupo A não é nenhum mistério se você não tem essa questão do consultor de energia. Merivaldo, eu vou aprender tudo isso, não. Traga para nós. Pega uma conta do Grupo A, chama a gente, chama nosso time. Nós temos times de solução para te auxiliar, para poder te orientar e sem vender masterclass. Aqui basta comprar Goodwi, tá todo mundo em casa. A gente gosta de fazer relacionamento, pessoal. A gente gosta de transformar o mercado de energia de forma construtiva. Então, mercado do Grupo A não é nem um bicho de 7 cabeças. E lembra lá na MP 1304 que eu coloquei 2 pontos? Um foi o quê? Mercado Livre. Então, se você tem uma oportunidade de ter acesso a um dono da indústria, ao dono do mercado, ao dono da situação, se você não tiver, você vai criar isso.
você vendeu o solar para o sistema, para o dono do supermercado, que é a casa dele, por que que você não pode vender para ele, que é o empresário? Eu preciso estar dentro desse conceito e não perder essas oportunidades, pessoal. Consultor que é consultor de energia levanta a necessidade. E aí a gente trabalha na orientação, não vou falar disso, mas o consultor de energia, depois que você levantou as necessidades, muitas vezes a gente tem um time de pré-vendas e a gente também aconselha as empresas até fazer uma medição de energia. Eu tenho todo um treinamento voltado à orientação de medição de energia, né? Para que a gente não perca vendas. Então, primeiro que o passo que eu quero que você faça é o seguinte: você é comercial, segura a venda, e o restante a gente faz medição, a gente traz isso para dentro de casa e a gente vai fazer uma análise. Qual que é a necessidade para o cliente? E aí, realmente, no grupo A gente precisa voltar à medição de energia, a gente precisa ter esse caráter. E por enquanto, quando você é o consultor de energia e tua empresa, a gente está aqui para construir isso junto com você, para te orientar da melhor forma. A gente já tem medidores da GoodWe, alguns medidores que a gente usa como fazer medição simultânea no grupo B, e outros do grupo A, eu mesmo tenho medição, eu mesmo tenho empresa de engenharia no qual eu suporto, no qual eu dou todo apoio para vocês, mas a questão aqui é não perder venda, aqui é vender sistema de armazenamento. E redução no horário ponta. Quem aqui não conhece? E o Mercado Livre, o mercado do grupo B, como eu falei lá, lembra que eu falei lá atrás, né, daquelas tarifas, que você vai ter uma tarifa mais barata a determinado tempo, outra mais horário, desde 2018, no grupo A já é normal. Então, olha para você ver essa conta desse cliente meu aqui, ele paga R$ 2,83 no horário ponta. O que é horário ponta, pessoal? Tem nada de ministério, não tem nada de ministério, né? É mistério. Nada de mistério, pessoal. Quando a gente pega a conta de energia do cliente do grupo A, quando você manda isso para a gente te auxilia, tá lá. Horário ponta das 17h30 às 20h30, ou muitas vezes das 18h30 às 21h30, é 3 horas, no qual o cliente tem que usar o diesel ou não pegar a energia da concessionária. Porque se ele comprar a energia da concessionária, olha o quanto que ele paga: R$ 2,83. E quanto que ele paga normal? 59 centavos. Olha, quase 10 vezes mais, pessoal. Né? 7, 8 vezes mais. É aqui que a gente vai calcular o sistema de bateria para armazenar nesse horário mais barato e despachar no horário mais caro. Sabe quanto está dando payback, pessoal? Dependendo da região, 3, 4 anos. É o mesmo payback que você vende no seu sistema solar de geração de energia. E aí fica esse mundo nebuloso falando que é uma complexidade. A complexidade é não dividir informação, é não criar relacionamento, pessoal. Network, trazer para dentro de casa as oportunidades e assim a gente alavancar esse mercado. E detalhe, nada se cresceu mais no solar do que a questão do comercial e do industrial. Por quê? Você está gerando ponto de consumo. E o que que a lei briga? E o que que todo mundo está brigando? É quem faz usina partilhada, é quem está injetando na rede. Não vamos injetar. A gente está aqui, a gente pode ser competitivo do medidor para dentro. Tá tudo certo. Como eu falo, quanto mais as concessionárias brigam aqui, quanto mais aqui, o seu foco tem que estar em levar a solução para o consumidor de energia. Você é um consultor de energia. E impactos na indústria, interrupções de energia, indústria de plástico, indústrias onde não precisam, não pode parar o processo. Conecte-se na tua região em minas indústrias, situações como do mercado, do caixa, do hotel, dessas situações que não pode parar o processo, que você está perdendo qualidade, e a energia é o custo fixo, é o custo aonde o cliente necessita da energia. Então eu preciso focar nisso. E aí eu te trago mais um dado legal para você que é consultor de energia. Quando a gente está falando ainda de um local que está faltando energia, eu estou falando aqui de uma situação ainda que está a crescer 4,3%. Já imaginou? Eu já não tenho energia para a indústria e para o comércio, e o consumo de energia na indústria vai aumentar 4,3%. E você e eu, e a GoodWe, e esse ecossistema, temos a responsabilidade de levar soluções energéticas para o nosso cliente. Porque se a rede já não está aguentando agora, imagine depois. E quando fala também, pessoal, dessa questão de briga de concessionária, por isso que eu falo do foco, ser pitch de venda em soluções. De fato, nossa rede de concessionária é toda sucateada, a gente sabe disso. Eu trabalhei em 10 concessionárias e eu falo aqui com direito de causa, diferente de alguns colegas do setor que nunca pisou numa rede de distribuição, não sabe o que é um transformador de 75, não sabe o que é um regulador de tensão e fica, muitas vezes, a querer que o integrador compre certas brigas com a concessionária. É relacionamento. Relacionamento é aquilo que a concessionária não conseguiu levar, eu vou levar do meu cliente, do medidor para dentro. Você é o elo de ligação. Nós temos a solução. E aqui é uma metodologia minha, não estou falando que eu sou certo ou errado, mas eu estou defendendo a minha metodologia, estou passando o meu melhor para você e eu espero que você entenda um pouco que existe outro lado da moeda. E nem tudo é desastre no setor energético. Existe uma gama de possibilidades desde 1950 que só você e eu, juntos,
junto com equipamentos como inversores híbridos da Goodyear e bateria, a gente pode solucionar aí o setor, a necessidade do consumidor de energia. E aqui, para quem fala também, como eu falo, por mais que eu desenvolva os meus pitch de venda dentro da situação, a gente fez o primeiro sistema híbrido, e aí quando eu vou nas palestras, quando fala que vai ser energia do futuro, eu falo, então eu sou o homem do futuro, porque em 2023 a gente já instalou o primeiro sistema híbrido homologado na Enel, concessionária lá do Fortaleza, e a gente fez tudo certinho, com o inversor híbrido da Goodyear, com a homologação do Imetro, bateria, e não tivemos nenhuma situação. Isso aqui é um grupo A. Então, eu não estou usando o gerador da 17h30, lembra? Às 20h30, a bateria minha de forma automática, menos de 10 milissegundos, você nem vê interrupção, a bateria já entra, assumindo a carga do Hub de Inovação. Esse prêmio aqui, todo mundo sabe, tem até uma coisa, ganhou o prêmio da ONU, porque foi um projeto rentável e sustentável, disputando com a África do Sul e outros. Então, nosso preço é competitivo, porque se há 2 anos atrás já era, imagina agora que o preço da bateria do nosso, a gente viu a defasagem de quase 35%, 40%. Não é verdade? Então aqui está, e a gente, o pedido de venda foi para a instalação, está aí o nosso Denis, também o Adria de pós-venda, o Denis de pré-venda, todo o time da Goodyear. A gente está da venda ao pós-venda, mas é de verdade, pessoal. Né? A Goodyear ela é uma empresa diferente nesse ponto. Eu gosto de refletir isso, porque eu trabalhei em vários fabricantes, e não estou falando de fabricantes só do setor de inversores, de bateria. Legal Meire, essa, né? tinha caído Depois a a gente pode internet. ver. Voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Internet voltou, então. A internet já está caindo pedindo para voltar. Pessoal, estamos encerrando aqui. Eu não vou passar o vídeo, depois vocês assistem esse vídeo, tá? Tá aqui as características. Hoje a gente consegue atender toda a parte híbrida. E isso é fundamental, tá, pessoal? A gente consegue, por exemplo, um inversor de 30 desse, eu consigo chegar até 460 quilowatts de armazenamento. Olha o poder disso na mão de vocês em levar soluções para condomínio, para hospitais, para inúmeras situações. Flexibilidade. Quando me fala de container de BES, todo mundo fala do BES, eu fico imaginando onde você vai colocar um BES, um container. Você chega numa situação dessa daqui, o único espaço que você tem é isso aqui, você vai colocar um BES. O BES, todo mundo pensa que é um container. Isso aqui é BES, tá, pessoal? É bateria. Só que nós é modular e a gente encaixa em qualquer solução. A gente é muito mais competitivo com isso, tá? Toda a linha trifásica 220, como eu falei, nossos inversores, a gente consegue ligar a grid, consegue conectar o gerador. Muita situação para o agronegócio, não vou ficar passando aqui, mas a gente tem soluções. Imagina você no agronegócio, o cara está ali com diesel e você pode ligar o gerador junto com o seu sistema híbrido. O cara está desconfiado, né? Não quero tirar meu gerador, está tudo bem, senhor. Coloca o gerador e se faltar o sol, você tem a rede, se faltar a rede, você tem a bateria, se faltar a bateria, você ainda é o gerador para gastar disso. Você não vai gastar porque não vai faltar, que nós vamos dimensionar correto. Essa é a flexibilidade das soluções da Goodyear. A gente tem essas baterias, né, para atender a ordem industrial. Então, traga a necessidade que produto a gente tem, né, para trabalhar no Mercado Livre. A gente trouxe aqui alguns cases do Mercado Livre. Eu vou passar rapidinho para vocês. Nesse caso aqui, olha o Cirrus, que legal, pessoal. Isso aqui era variação de tensão. O cliente não poderia variar a tensão nessa máquina mais do que 5%. A gente levou uma solução para ele. Quando ele não estava usando energia no Cirrus, ele estava fazendo moinho. Quando ele não estava usando a energia da bateria no moinho, ele está usando na rede. Lembra eu falei? Você é a concessionária do medidor para dentro. Você, consultor de energia. E aí, que tal BES? Se precisar de BES, a gente tem BES também. Mas eu falo que a nossa solução modular é muito bacana. Olha esse do Silo, que legal. Projeto de 2 milhões e 400, o cliente gastava 25 mil de energia, 45 mil de diesel, 70 mil. Payback aproximadamente 3 anos. Geração, armazenamento, microrrede, tudo em uma única fonte. E isso é o que a gente tem. Já pensou na sua região em aviários, frangos? Aviário, a gente tem também aviário, a gente, né? A gente fala aqui na nossa mão, o seu pinto tem a melhor energia, né? Ninguém quer pegar esse slogan, mas a gente fala, né? Aqui não morre de jeito nenhum, franguinho, o pinto está vivo com a melhor energia, porque a gente sabe que aviário é uma situação crítica, né? E aí a gente sabe que também que o frango, 30 minutos ou o pintinho ali, não pode ficar sem energia. A gente instalou esse sistema, não vou rodar o vídeo, tá no meu Instagram, tá no Instagram da Goodyear. Tudo isso aqui está nas nossas redes sociais com informação e a gente pode trazer para vocês. Truxa o pitch de venda, isso é importante.
quando fala de armazenamento, o importante é você pensar em segurança. Eu não vou tirar esse pé também. Vou aproveitar os últimos minutinhos, vou falar do nosso RSD. A gente já tem os RSD, isso é importante, já está nos nossos distribuidores. Todo mundo sabe aqui que eu tenho uma rede de atendimento, junto com o Virgílio, junto com o Dax, a gente tem esse time de atendimento. Então, se quiserem depois, pode entrar no meu Instagram, pedir o contato do Virgílio. Ele atende dentro do nosso time do Integrador 4.0, direcionando a melhor solução, onde tem todas essas soluções, todas. Muitas vezes não vai encontrar isso na plataforma, muitas vezes você não vai encontrar a ajuda de dimensionamento, mas conosco aqui a gente ajuda, a gente dimensiona, e muitas vezes a gente está com um time também de pré-venda, eu peço a ajuda dos meninos da Goodway, a gente tem um time grande, então não fiquem sem vender sistema de armazenamento com segurança, eu convido vocês a vender sistema de armazenamento. A grandeza de um projeto está ligada diretamente à grandeza da sua solução. Para mim, não importa se é um monofásico, é um trifásico. Minha rede de Instagram está aqui, Fernanda. O outro é da Goodway também, mas é isso. Eu achei que foi bom, porque o pessoal está aqui ainda, né? É isso, pessoal. Merivaldo, com Karina, certeza for bom. É você sempre dando uma aula aí para gente. Tem bastante pergunta aqui. A Fernanda selecionou algumas, porque outras ela já foi respondendo no próprio chat. Então, eu vou colocar aqui e aí você fica à vontade para discorrer. Vou começar aqui pela do Marcos Antunes, que ele pergunta assim: eu preciso entrar em contato sempre que eu tenho um cliente interessado no backup? É, entrar em contato com o cliente, sim. Você precisa entender do cliente qual é essa necessidade do backup dele. Eu até sugiro, Marcos Antônio, assim, eu sempre falo de você ser o direcionador. Quando você for informar um backup ou informar um inversor híbrido para o cliente, você mesmo direciona ele. Por exemplo, na tua casa, na minha, a gente sabe que geladeira, televisão, internet e ar-condicionado pode ser um bem maior. Então você mesmo já direciona essas cargas, entendeu? Mas precisa saber se o cliente, além dessas cargas que você sugere, se ele não tem alguma especial. Por isso é importante que o consultor de energia faça uma venda consultiva. Aqui tem mais pergunta. Obrigada, Merivaldo. A gente tem outra pergunta aqui do Edson, que ele fala, inclusive, que ele já tem alguns sistemas híbridos instalados. E ele fala: na minha região, a necessidade são sistemas bifásico, 127 e 220 volts. Quais as soluções da Goodway? 127, E 220 volts. maravilha. A gente está aí entrando com o split phase, essa máquina fantástica nossa, cara. Já vai estar aí, se eu não me engano, os primeiros chegam agora em janeiro, tá? Pode me procurar depois. Eu já estou com a lista de pré-vendas já, Karina. Maravilha. E é uma máquina que atende 127, 220. Você pode atender até diferentes cargas no rural, porque tem rural também que é 120, 240, na verdade. Então, caramba, é uma máquina muito boa, cara. A gente lutou muito por essa máquina junto com o time do Alexandre e tá chegando aí, eu vou falar para você, vai surpreender. Então, me procurem aí, procura o Vigílio, que a gente já está com lista de pré-venda aí já. Já aproveitando, né, Merivaldo, que você se colocou à disposição, o pessoal entrar em contato contigo, teve muita mensagem ali no grupo com relação a quero um treinamento, como é que eu faço? Vai ter mais webinar, vamos explicar sobre dimensionamento. A agenda do Merivaldo aqui, a gente entra em contato, né, com os integradores e a gente tenta sempre organizar essa programação, porque o Merivaldo não fala aqui, mas, gente, ele corre aí o Brasil todo, quase nunca está na casa dele. Então, se vocês têm interesse, querem agendar um treinamento exclusivo, né, para sua equipe, dentro da sua empresa, com o Merivaldo, pessoalmente ou online, pode entrar em contato aqui no Instagram da Goodway, manda aqui no privado, a Fernanda está selecionando todo mundo e a gente vai entrar em contato com vocês para organizar aí a agenda do Merivaldo e ver o melhor dia, horário para vocês, junto com a agenda dele, tá? Então, isso é um serviço que a Goodway oferece, não tem custo nenhum para vocês e entrega aí bastante conhecimento. Vocês viram uma amostra aí do que é o conhecimento do Merivaldo, mas tem muito mais, principalmente quando ele faz esses treinamentos aí com vocês dedicados, tá? Agora aqui, Merivaldo, só para a gente não estender tanto, tem uma última pergunta aqui do Carlos Orlando sobre a taxa de descarga, refere-se à potência e tempo. Como adequar-se na especificação da bateria para grid zero, na tarifa branca, na bateria e backup?
Ah, legal. Eu estava até vendo aqui, eu estava acompanhando essa pergunta aí. É importante essa questão da descarga, da descarga, porque assim, todos os nossos inversores hoje a gente consegue aí a bateria ter 1C 1.5 de descarga. Então, no próprio datasheet, na nossa própria planilha, que aí depois eu acho que você vai entrar em contato com as meninas aí, a gente tem um treinamento de dimensionamento e a nossa precificação já fica já dita e certa. Então, eu vou pegar as minhas cargas backup, eu vou colocar as potências e automaticamente eu já vou sair ali com aquela potência bem simplificado para você fazer um orçamento como se estivesse fazendo de um on-grid. Isso aí, nossa engenharia de pré-venda trabalhou muito nessa planilha, então está muito bem tranquilo. Sobre o grid zero, todo medidor, todo inversor híbrido do I já vem com medidor e eu já posso fazer essa programação e aí brincar com essa tarifa branca, igual você falou, cara, despachar a determinado horário, fazer grid zero, liquidação de exportação. O que você precisar vai ser de forma online na plataforma 100, que aí é um mundo de energia que a Goodway disponibiliza e que também a gente tem um treinamento de pós-venda que é muito maravilhoso, que fala só dessas configurações aí. Mas o importante é que você já sabe que isso aí você pode vender com segurança aqui do Berival, traz para a gente que a gente vai dominar isso aí. A gente trabalha num projeto. O que que eu faço também bastante, cara, nesse tipo de pergunta, pessoal? Quando vocês tiverem esse tipo de situação de cliente, traga para a gente, vamos trabalhar, vamos fazer um treinamento disruptivo em cima do teu cliente, um orçamento e vamos trabalhar todas as variáveis. Isso ajuda bastante. Bom, Merivaldo, obrigada. Obrigada a todos aqui pelas perguntas. Eu sei que ainda ficam muitas dúvidas, então, como tem algumas dúvidas muito específicas, às vezes, do negócio de vocês, ou treinamentos, como o Merivaldo comentou, tanto de pré-vendas quanto de pós-vendas, projetos específicos que vocês estejam com alguma dificuldade, é nosso dever e a gente fica aqui muito satisfeito, né, Merivaldo, de dar esse apoio e trabalhar junto com vocês. A ideia é que a gente sempre esteja próximo, dando os treinamentos, tirando as dúvidas e trabalhando aí em conjunto com vocês. Então, queria agradecer aqui a presença de todos, agradecer especialmente aqui o Merivaldo, a Fernanda, que está aqui conduzindo também toda a parte técnica, e só para deixar registrado também que o sorteio, para quem comentou, né, lá no na nossa postagem, quem estiver seguindo ali o Merivaldo e estiver seguindo também a Gudo e Underline BR, a gente vai fazer o sorteio e ainda hoje a gente vai divulgar nos stories quem que é o ganhador aí do boné da Goodway. Então, obrigado. Aguardo vocês nos próximos webinars. Fiquem por dentro aí do nosso Instagram para acompanhar aí os nossos próximos treinamentos online. Muito obrigada, obrigada, Merivaldo, obrigada a todos. Obrigado, gente. Karina, Fernanda, Giovana, toda a galera aí. Segue nós lá. Tamo junto. Valeu. Gerando e armazenando boas energias. Valeu, galera. Tchau, tchau. Transmissão encerrada. Tivemos 301 pessoas.